Ou seja, o PT e o Lula demonstraram claramente um comportamento antissemita. Como Israel é rotulado, é demonizado, a tentativa de desqualificação, que balanço você faz depois de tudo isso em relação a essa cobertura midiática, em relação a essa suposta opinião pública mundial? Olha, a minha impressão é que, eu vou falar do Brasil, mas não é só no Brasil, isso daí. Estados Unidos, as universidades americanas foram piores que as brasileiras nesse sentido. E aí os israelenses dizem que tem financiamento do Catar, tem financiamento de regimes ali que acabam hospedando ou são aliados dos terroristas que estão insuflando esses movimentos. Isso mesmo. A minha leitura aqui é que, assim, na maioria esmagadora dos casos, a maior parte das pessoas que transitam pelo pensamento público, quando eu falo pensamento público, eu falo escritor, artista, professor de universidade, jornalista. Chamadas classes falantes. Exatamente, né? Aqueles que produzem pensamento, geram ideias, debatem e tal. A maioria esmagadora tem uma posição completamente contra Israel, né? Conhece muito pouco a história, conhece muito pouco a realidade do Oriente Médio. Por exemplo, eu vou usar como exemplo, você acabou de citar que Israel, então, atacou certas áreas militares da Síria, né? Então, a opinião que eu já escutei disso é, não, olha Israel, como Israel é beligerante, como Israel não quer a paz, né? Ou seja, Israel tem que esperar para morrer. É isso que essas pessoas... na realidade, a ideia delas chega aí. Mas eu acho que muitas delas têm tanto desconhecimento, porque no Oriente Médio, a violência, que é já há muito tempo, é quase sistêmica. Uma das coisas que é respeitada no Oriente Médio é medo. Você tem que ter medo. É a força dissuasiva. É exatamente isso, a força dissuasiva. Então, por exemplo, diante do quadro da Síria, porque Bashar al-Assad, ele era inimigo de Israel, a Síria tentou destruir Israel 3 vezes, 3 guerras, perdeu, né? Mas ele estava ali, era o tipo assim, o inimigo que você já conhece. Exatamente. Né? E ele fazia ali a passagem de armas do Irã pro Hezbollah, todo mundo sabia que ele fazia, né? E estava funcionando daquele jeito, aí de repente ele cai, e entra em cena um grupo que ninguém sabe direito que apito toca nesse problema. Eu vi um vídeo recente em que uma dessas pessoas, um líder, falava que derrubaram Damasco e o próximo parada era Jerusalém, né? Então, assim, um grupo que na realidade são muitos grupos. A Síria hoje é uma coxa de retalhos. A Síria quase acabou com a comunidade nacional, se você olha os mapas que são publicados. Bom, por exemplo, a Síria tem muita arma química, que inclusive a dinastia Assad usou contra a população síria, né? Como quem conhece a história sabe muito bem. Violando direitos humanos de uma maneira que não ganha a repercussão mundial que qualquer explosão na faixa de Gaza ganha. Aliás, uma das grandes alegações do Hillel Neuer, que é o diretor executivo da ONG UN Watch, que vigia a ONU, é que toda essa turma não é pró-direitos humanos, é anti-Israel. Porque se fosse pró-direitos humanos, estaria aí defendendo os direitos humanos das vítimas do Assad, de outros ditadores daquela região. Sem dúvida nenhuma, é anti-Israel mesmo. Por isso a enorme suspeita que se espalhou durante 24 e final de 23, de que na realidade há um antissemitismo de esquerda muito claro e que é evidente, principalmente para alguém que vive dentro da universidade como eu já há muito tempo, né? E que ele aparece dentro da discussão da teoria decolonial, que Israel é colonialista, que o Hamas é um guerrilheiro pela liberdade. Mas voltando à questão da Síria... Que é aquela dicotomia do rico, do pobre, do opressor, do oprimido, do colonialista. O tempo todo, que anula qualquer raciocínio. E qualquer racionalidade. Você destrói qualquer inteligência com esse tipo de coisa. E aí, veja, a Síria tem esse arsenal de armas químicas. Como que Israel pode deixar... Porque o Assad estava com aquele arsenal, estava de certa forma sob controle. Eu não estou dizendo que Assad era amigo de Israel, porque não é. Era um ditador violento com a sua própria população, né? Mas quem sabe o que um grupo motivado novo pode fazer com um arsenal
de armas químicas se ele resolve, por exemplo, levar a guerra para dentro de Israel ou contra Israel. O que quase ninguém entende aqui no Brasil é que, no caso de Israel, é sempre uma ameaça existencial. Ninguém entende isso. O país é minúsculo, né? Você, em tese, conseguiria conquistar ele em 24 horas. Do norte a sul ele é um pouco mais comprido. Mas assim, portanto, o que acontece é que Israel não pode se dar ao luxo de correr riscos. E o que o 7 de outubro, Felipe, causou em Israel, e eu acho importante, é o seguinte: ele lembrou a Israel que Israel não pode achar que ele é uma praia no Mediterrâneo, um resort no Mediterrâneo, apesar de Tel Aviv ser maravilhosa e outras cidades. E ter aquela praia que parece o Leblon ali, todo mundo frequentando, jogando futevôlei, vôlei. É um negócio incrível, que você tem aquele lugar no meio de bombardeio generalizado. E, é claro, pessoas cansam de guerra e tal, mas o 7 de outubro, que é também uma coisa que muita gente aqui no Brasil não percebe, é que o 7 de outubro foi uma espécie assim de wake-up call, sabe? Os israelenses pararam com todas as discussões, briga com Bibi, dúvida se ele é corrupto ou não, o problema dos reféns. Mas a população... Corte, tinha manifestação, estavam divididos em brigas internas e o inimigo externo chegou. Aquela piada, né? 2 judeus, 3 ideias. Nunca se concorda. E nós ouvimos lá muitos relatos sobre essa situação de vulnerabilidade, quer dizer, aquelas meninas militares que fiscalizavam a fronteira, elas deram relatos de que o Hamas estava tramando alguma coisa, que havia alguns movimentos, mas não foram ouvidas, há ali suspeita de que houve uma arrogância mesmo. Total. Falha na segurança, arrogância. Então, o 7 de outubro, Israel vinha, eu que vou muito a Israel, e qualquer pessoa que vai muito a Israel ao longo dos anos, foi acompanhando a era Bibi, Netanyahu. Israel enriqueceu, virou uma potência econômica, as cidades enriqueceram, os israelenses foram para festa, bares, restaurantes, e um pecado nisso. Foram ser felizes, digamos assim, nesse tipo de vida. E eu pensava e conversava com alguns deles, falava, e como outras pessoas também percebiam isso, mas aqui deixou de ser o Oriente Médio? Quer dizer, não pode acontecer qualquer hora alguma coisa ruim. Não pode se distrair. Não pode confiar demais na própria força. Exato. O 7 de outubro, ele acabou de uma forma desgraçada, violenta, infeliz, lembrou a Israel que ele é um Estado cercado, hoje em dia tem acordo de paz com alguns países, mas cercado por inimigos mortais e violentos. Isso é uma coisa que quase nenhum comentarista no Brasil, do espectro no qual a gente vive, parece entender ou quer entender. Exatamente, muitos não querem entender. E até pelo avanço tecnológico de Israel, eles estavam muito bem nutridos ali de equipamento antiaéreo, antimíssil, só que não estavam preparados para um ataque analógico. Quer dizer, terrorista armado de fuzil. Quase entrando, a cavalo. Quase que a cavalo, quase que separando a grade, assim, passando por baixo e tal, entrando no país. Então a gente passeou ali por aquelas estradas, perto da região da Rave, a gente foi nos kibbutz, e a gente vê ali que tem vários abrigos antiaéreos, quer dizer, para proteger do estilhaço. No entanto, o abrigo antiaéreo tem um espaço de porta que nem sequer tem a porta, é um vão. Você entra e para se proteger do estilhaço. Se cai um míssil, bate na parede, você está ali dentro, você está protegido. Agora, se entra um terrorista armado de fuzil, ele entra pelo mesmo vão que você. E fuzila todo mundo, como eles fizeram. Ou fuzilavam ou jogavam uma granada ali dentro do abrigo, explodia todo mundo, ou pegavam alguns pelos cabelos e levavam como reféns para a faixa de Gaza. Violentavam mulheres. Violentavam mulheres, exatamente. Então, de fato, esse ataque, acho que plantou uma sementinha lá de que eles não podem... É chocante. Inclusive, algumas pessoas aqui no Brasil, inclusive, criticaram isso, como muitos movimentos feministas internacionais não fizeram o mesmo barulho que teriam feito caso tivesse sido outro grupo nacional de mulheres sendo violentadas. Quer dizer, essa crítica foi feita por mulheres feministas,
né? De longa data, mas decentes, né? Que entenderam que ali havia, sim, uma agressão às mulheres. Exatamente. Né? A ONU demorou dezenas e dezenas de dias. A ONU deu uma carta branca para o Hamas. Exatamente, para fazer uma notinha pequenininha depois de muita pressão. A ONU é uma vergonha. E a gente viu como esse movimento feminista, que obviamente tem seus méritos de origem, de igualdade, de oportunidades, etc., foi instrumentalizado por uma esquerda anti-Israel, e aí quando as vítimas são mulheres israelenses, se calam. Como eventualmente acontece ser uma vítima mulher de direita, o movimento feminista também se cala. Também se cala. E gente falando, não, a gente não deve fazer negócios com empresa de judeus. Pois é. Essa fala podia ser transportada para a primeira metade do século XX. Desde o governo Lula. Né? Não, o governo Lula... uma catástrofe. Então chegamos aqui no nosso assunto final. Numa série de assuntos, não só nisso. Nesse assunto, uma catástrofe. É um governo que hostilizou parte da sua população, no caso judeus, que é claro que não é a maioria, judeus é a maioria em país nenhum, mas assim, só em Israel, mas assim, hostilizou uma parte da sua população, né? E deixou pessoas da comunidade judaica brasileira com medo. Foi. Quer dizer, você tem as maiores autoridades do país, de certa forma, estimulando um ódio aos judeus, e essas pessoas... E aí eu saio na rua e as pessoas... Essa é a catástrofe. Exatamente essa. Quer dizer, ele ou outras figuras do governo dele, ou da diplomacia, manifestando-se claramente de uma forma a fazer com que pessoas pudessem entender que atacar algum judeu, alguma coisa assim, estaria justo. Exato. Na medida que, inclusive, o próprio presidente da República parece... Ele escolheu um lado, claramente, né? Escolheu mal, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, retirou o embaixador de Israel, né? Do Brasil, lá de Tel Aviv, onde a capital é Jerusalém, não é Tel Aviv, mas a maior parte dos países reconhece como Tel Aviv. Retirou o embaixador, quer dizer, é um ato de uma agressão gigantesca, continua dessa forma, ou seja, o PT e o Lula demonstraram claramente um comportamento antissemita. Eu fico muito feliz que você consiga manter o pé aí em duas universidades, mesmo criticando a esquerda acadêmica, que é algo complicado no Brasil, porque eu sei de diversos casos, a gente tem inclusive um deles aqui na equipe, de patrulha ideológica, e tem muita gente intolerante mesmo, que não admite a divergência e faz o possível para fritar aquela pessoa no ambiente até expelir. E você fez um vídeo uma vez sobre a esquerda acadêmica. E você apontou ali dois traços, eu não vou conseguir me lembrar aqui exatamente a formulação, mas você estava falando sobre, acho que talvez um ódio ao capitalismo, e aí o segundo ponto contraria o primeiro, você lembra disso? Porque eles vão todos, enfim, defender ali a mesma ideologia, etc., mas porque isso traz cargos, traz ascensão para eles. Como é que era essa reflexão? É assim, olha... Provavelmente o que eu tinha em mente era o seguinte, porque quando você vê, eu não vou dizer que são todos, porque inclusive eu sou parte, conheço alguns colegas que também não agem dessa forma. Claro. Que é essa patrulha da esquerda a qual você se referiu. Isso. Né? Só que essa patrulha da esquerda, que é de fato intolerante e que de fato faz a cabeça dos alunos, certo? Essa patrulha de esquerda, do ponto de vista, digamos, da dinâmica interna institucional, eles querem poder. E eles querem poder para mandar na instituição, nos colegiados, né? E esse poder, inclusive, ele será importante, inclusive do ponto de vista de como você vai colonizar as agências de financiamento para bolsas, viagens de congresso, bolsas de professor, pesquisador, mestrado, doutorado, tudo, pós-doutorado, né? Então, não tem muito dinheiro na academia, nunca teve. Então a briga fica bem violenta, porque você briga por pouco dinheiro, né? E o dinheiro, normalmente, o fluxo do dinheiro, não é nem um dinheiro, não se trata de dizer que você vai pôr esse dinheiro no bolso, não é corrupção, que você quer o poder para pôr o dinheiro no bolso. Não, o poder propicia
a você e ao seu grupo a possibilidade de passagens para congresso, de participação em órgãos de financiamento de pesquisa do Estado, da Federação ou do Estado, facilita você fazer contatos no exterior, fazendo viagens pagas, facilita alunos seus receberem bolsa de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, de pós-doutorado, entendeu como funciona? Não é uma coisa de as pessoas estão pondo dinheiro no bolso, isso não acontece. Não é dessa forma. Agora, a minha experiência na universidade, o que aconteceu é assim, muito antes de eu ir para a mídia, né, para a Folha primeiro, na realidade eu comecei a escrever no Estadão quando eu estava no doutorado na França, na Bolsa Sanduíche. O Mário Sabino me levou para o Estadão, né? E eu fazia entrevistas com intelectuais, essa foi a proposta. E depois eu passei para a Folha, já de volta aqui. Mas assim, antes de eu entrar na imprensa, então, digamos assim, o primeiro impacto que eu tive antes do problema ideológico, porque o problema ideológico ele foi piorando, né? Ele foi piorando. Nos últimos tempos, foi se radicalizando. Sempre foi todo mundo meio de esquerda, inclusive por conta da história da ditadura no Brasil. Né? O primeiro impacto que eu tive, Felipe, foi um pecado que você não pode cometer na vida universitária, que é ter sala cheia de alunos ouvintes porque adoram sua aula. O pecado do sucesso. Exatamente isso. Esse é o primeiro pecado. Sempre lembra Tom Jobim que no Brasil o sucesso é um insulto pessoal. Então ainda mais para militância. Essa frase pega em cheio o problema, né? Então, esse foi os primeiros, digamos assim, embates que eu tive, porque eu tinha uma sala cheia de aluno, né? E alguns deles eu convivo até hoje, alguns deles estão no laboratório, alguns deles me detestam hoje, não por causa da época, mas por causa das questões políticas. Daquilo que você comenta na mídia. É, isso mesmo. Me odeiam e tal, mas tudo bem. Seja como for. Então a minha história acadêmica foi essa. Gosto de dar aula, um excelente relacionamento com alunos, muitos orientandos, e isso foi atravessado, pela minha crítica na imprensa, na mídia à esquerda, aos monopólios. Você vê alguém assim, você vê um professor de universidade que a chance de fazer parte desse consórcio aí é muito grande, falando de ética, de transparência, dá até vontade de dar risada. De diversidade. Dá vontade de dar risada. Eles não toleram a diversidade, esse pessoal da patrulha mais radical, e falam em nome dela. É algo incrível. Isso mesmo.